Olá, amigos. Aqui eu sou Ednil de Almeida, tenho um canal no YouTube falando sobre ufologia. Esses três livros que eu acabei de escrever, que remete a mais de 50 anos da minha vida, tá? Então eu vou apresentar rapidinho aqui qual é a ideia do livro. Então eles são colocados em 3 edições, tá vendo? Ó? Tem o número 1, o número 2 e o número 3. Cada um deles remete a uma etapa da minha vida. A ideia, Os Porquês dos Discos Voadores, que é o primeiro volume, é um livro com o qual eu deixei ele bastante técnico, que fala a respeito sobre o homem, para poder ter um entendimento melhor sobre a fisicalidade, sobre a espiritualidade, para que o homem possa conhecer um pouquinho melhor de si mesmo e também para poder estudar os prováveis ETs que estão fazendo visita em nossa Terra. Aqui eu coloco, por exemplo, várias matérias que estão falando sobre chakras, sobre velocidade, sobre viagem espacial, sobre o colisor de hadron, sobre partícula. Eu vou tentar ser bem rápido para não demorar muito. Então, o livro é totalmente ilustrado. A maior parte das ilustrações foram feitas por mim, porque eu sou artista gráfico, né? Eu trabalho como ilustrador já há muitos anos. Esse livro também contém aqui uns QR Code, tá vendo? Que remete às minhas matérias que eu tenho no YouTube gravado, tá? Alguns programas, alguns vídeos que eu tenho lá falando a respeito disso. Aqui ele é totalmente ilustrado, tá vendo? Então eu explico muita coisa com referência à aura, ao espírito, chakras, à glândula. É um livro bem rico. Aqui eu falo sobre as sequências, né, visíveis e invisíveis, tá vendo? Falo sobre os Merkabas, sobre o que acontece, por exemplo, com o ser humano hoje. Está dividido em diversos capítulos. Aqui eu falo sobre as experiências pessoais na visão metafísica da ufologia. Aqui eu explico lá os projetos do LHC, túnel quântico, então várias coisas aqui. Falo também sobre a inteligência artificial, tá vendo? Sobre os propósitos que tem, sobre os robôs, a robótica. Eu coloco lá meu ponto de vista. A teoria das naves dimensionais, né, que eu coloco aqui, muito interessante. Ao tempo, né, o presente, passado e futuro, dos brádions e dos táquions, né, que são partículas elementares descobertas há pouco tempo. Enfim, o tempo será uma abstração. Então eu coloco aqui o meu conceito em todo esse material, os Merkabas, né, com os quais provavelmente são utilizados para adentrar a nossa realidade. Enfim, esse é o primeiro número. Eu falo também aqui do meu amigo aí, o Jackson Camargo, que ele faz um excelente trabalho de ufologia com o portal Fenômeno, e eu coloco aqui também nesse livro. Aqui também tem a caixa preta do Discos Voadores, já remete a que isso aqui? Esse aqui, como eu atravessei um período muito grande de estudos, aqui eu falo sobre uma matóca, eu falo aqui sobre até isso aqui, olha, sobre magia, sobre encantamento, eu falo sobre as raças que estão vindo no planeta, falo aqui sobre quanto às teorias da espiritualidade dos arcontes, tá? É um livro todo ilustrado, enfim, falo sobre magia, que eu acho que vai ser importante a pessoa ter. Então isso aqui remete à paranormalidade, tá? Né? Embora essa obra aqui, ela foi dividida em 3 partes, porque senão ia ficar gigantesca. Com respeito agora ao Diário de Bordo, que é o último livro, esse tem 320 páginas, eles foram produzidos de uma forma diferenciada pelo fato de que ele é praticamente um roteiro, né? Então eu coloco aqui a parte tudo como cena, tá vendo? Atos, cenas, então tem diversas cenas, eu falo sobre cenas que são vários tipos de conteúdo que eu venho ao longo do tempo falando, entendeu? Todas as coisas que aconteceram praticamente na minha vida, não tudo, mas boa parte delas, as mais importantes. O que é principal aqui, que é com referência que a maior experiência da minha vida, tá? Então eu falo de um contato extraterrestre que eu tive em 1974, tá? Então eu tive o meu primeiro avistamento mesmo físico foi em 1970 e em 1974 eu tive um contato extraterrestre, tá? E aqui eu venho contando coisa que eu guardei durante toda a minha vida, porque isso me traumatizou bastante na época e eu tinha até medo de falar a respeito, tá? Então eu acho que eu não estava muito preparado. Aqui, por exemplo, eu falo também, eu termino aqui o livro, que é o finalzinho do livro, que remete a umas experiências que eu tive lá em Peruíbe, tá?
que fala aqui sobre uma visão moderna dos discos voadores, né? Eu coloquei discos voadores porque ficou uma linguagem mais popular, né? Eu podia colocar o AP, ou o APS, ou UFO, ou OVNI, mas eu preferi usar assim, dessa forma que fica para as pessoas. Então esse livro está destinado tanto àquelas pessoas que já têm um estudo avançado, como aquelas iniciantes. Aqui é um OVNI que eu vi há muito tempo, lá, um gigantesco. Esse OVNI tinha mais de 500 metros, né? Aqui eu falo os lugares, tá vendo? É tudo documentado. Eu ia até passar essa matéria para o Jackson Camargo, e eu acabei depois decidindo fazer o livro. Então aqui eu conto toda a história de como aconteceu isso aí, onde eu estava, tá vendo? Então é totalmente ilustrado o livro. Então aqui termina o meu projeto. Uma das coisas que eu pretendo, gente, é que é o seguinte, esse material, como é um material caro, né? Na verdade é caro, porque você produzir uma obra dessa não é muito fácil no Brasil, né? Porque são 3 livros, aqui dá mais de 900, quase 1000 páginas, dá. Então não é muito simples executar. Então é claro que, né, tem uma primeira parte aqui, eu vou mostrar para vocês, para quem tiver interessado daqui para frente, que tem uma parte de agradecimentos, tá vendo? Então tem uma folha de agradecimento em todos os livros, que as pessoas que me ajudarem a patrocinar esse livro, tá vendo? Eu irei colocar, antes de editar aqui, a lista das pessoas, e é claro que as pessoas que me ajudarem irão receber gratuitamente, é claro, dentro do Brasil, pelo menos um exemplar. Tá? Aquelas que me ajudarem com um valor um pouquinho maior, é claro que eu estarei também colocando, por exemplo, os 3 livros, né? Um, 2 e 3, né? Que seria isso aqui. Então seria esses 3 livros, né? Tá bom, gente? Então, eu gostaria de deixar aqui mais ou menos esquematizado. Espero que a gente possa, daqui para frente, fazer um bom trabalho em termos de divulgação. Eu apenas estou fazendo esse vídeo para algumas pessoas, tá ok? Então, brigadão, um abraço e até mais. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah.